Glória a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Tu és santo, Senhor, 3 vezes, Kadosh, 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 Jeová, Tzvaot. E a tua glória enche este lugar. Colocamos a nossa vida diante do Senhor agora, meu Pai. Que o teu Espírito Santo sonde as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, tire as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Limpe e lave os nossos olhos, que é a candeia do nosso corpo. Purifica os nossos órgãos internos e os externos também. Repreende o acusador das nossas vidas. Paralisa toda e qualquer ação, meu Pai, contra a nossa vida, contrária à tua palavra. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, a nossa linhagem, a nossa parentela, os nossos negócios, a obra e o ministério do Senhor que está sobre os nossos ombros. Alarga as nossas tendas, reobote nas nossas vidas, lugares espaçosos, amplos, Senhor, que brote águas potáveis, águas vivas nas nossas vidas, que o Senhor aperfeiçoe a obra que um dia o Senhor começou nas nossas vidas. Nos ajuda a guardar a nossa coroa para que ninguém roube a nossa coroa. Nos ensina, como o apóstolo São Paulo disse, que combateu um bom combate, mas guardou a fé. Nos ensina a guardar a fé, a proteger a fé, a blindar o nosso coração, a blindar a nossa vida. Sabemos que o mundo aí fora é um mundo corrupto, corrompido e que caminha para a perdição. Uma vez o Senhor aqui nessa terra, orando ao Pai, o Senhor Jesus, ele disse: Pai, eu não te peço que tire os meus filhos, os discípulos, apóstolos, aquele que o Senhor me deu do mundo, mas que o Senhor possa livrá-los de todos os males. Da mesma sorte eu faço essa oração, que o Senhor nos livre do mal, nos livre da tentação, nos livre de dar um passo errado, nos livre de fazer escolhas erradas, nos livre da ansiedade, nos livre, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conduza a nossa história, a nossa vida, que se cumpra o que o apóstolo disse, que nós não vivemos mais, mas o Senhor vive a tua vida dentro de nós. A tua palavra diz que o coração do rei está na tua mão direita, o Senhor inclina aonde o Senhor quer, inclina a nossa vida, conduz a nossa vida, nos coloca a tua vontade, que não venhamos a escolher pela aparência, pela casca, pelo aquilo que ouvimos ou pelo aquilo que agrade a nossa vida, mas que o Senhor escolha, que sempre escolhemos errado, mas quando o Senhor escolhe certo, porque os nossos caminhos conduzem à morte, mas os teus caminhos conduzem à vida e à vida eterna. É isso que queremos, meu Pai, viver uma vida vitoriosa, uma vida acima do pecado, uma vida, meu Pai, com a tua natureza, o zoer de Deus, que o Senhor possa cumprir os teus sonhos através das nossas vidas, porque somos bênçãos, somos abençoados, somos abençoadores, que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, aquilo que é direito nosso, aquilo que é nossa herança, recebemos, tomamos posse, nos apropriamos, aquilo que está descrito em Deuteronômio 28, versículo 1, versículo 14, que caia sobre nós, se atentamente ouvir a tua voz, nos ensina a ouvir, a ter a sensibilidade de discernir os espíritos, de ouvir a tua voz e de obedecer a tua palavra, de guardar os mandamentos, de obedecer os estatutos e os juízos, Senhor, para que possamos, meu Pai, andar em novidade de vida, uma vida, meu Pai, que o Senhor estabeleceu e preparou para cada um de nós, porque a tua palavra diz lá em Jeremias: eu bem sei os planos e pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para te dar um futuro excelente, para te dar um futuro brilhante, para te dar um futuro abençoado, um futuro que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Oh, meu Senhor, então nós queremos isso, é te buscar cada dia mais, é descer cada dia mais. Tira os carrapichos que grudou na nossa lã, vai tirando a poeira do nosso corpo, vai tirando tudo aquilo que o Senhor não plantou, meu Senhor, vai tirando a religiosidade, os dogmas, aquilo que falamos, que acreditamos que é certo, aquilo que foi ensinado para cada um de nós, mas foi ensinado de uma maneira errada,
errada, errônea, com outras intenções e outros interesses. Vai fazendo uma descarbonização espiritual agora e vai tirando, vai purificando. Visita as emoções, os sentimentos, os impulsos da nossa vida, todo o HD central, meu Pai, dá um reset agora e traz a originalidade da nossa vida, porque a tua palavra diz que quem está no Senhor é nova criação, é nova criatura. O Senhor cria agora um novo homem e uma nova mulher para te servirmos puramente no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que te pedimos, Senhor, e queremos ver uma vida, meu Pai, que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Eu sei que muitos são chamados, são poucos são os escolhidos, mas que possamos estar no meio dos poucos, no meio do remanescente. Eu sei que o Senhor abreviou os tempos para que o seu povo não se perca e nós não iremos nos perder. Quantas pessoas se apostataram da fé, mas que isso não aconteça com a gente, Senhor, que queremos mais de Ti, não sabemos o que temos que fazer amanhã ou depois da manhã, porque a tua palavra diz que o coração do homem é corrupto, é corrompido, e quem o conhecerá? Aí a tua palavra vai para Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: olha, a palavra de Deus, ela é bigume, é como uma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, onde Sócrates não foi, não vai e nunca irá, meu Pai, porque ele nem aqui está mais. Platão, ninguém vai na junta, meu Pai, na separação da alma e do espírito, da junta da medula, e o Senhor sabe discernir a intenção do coração do homem, meu Senhor. Vai lá, meu Senhor, porque o Senhor foi quem nos fez, foi nos criou. O Senhor conhece a nossa história de vida. Não tira o coração de pedra petrificado e dá um coração totalmente igualzinho ao do Senhor, para a glorificação do teu nome. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Timóteo. Estamos vivendo um período muito crucial nas nossas vidas. É um período de escolha. A escolha que você faz hoje vai determinar o seu futuro. Escolha. Nunca foi tão latente a palavra do Senhor quando ela diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. Essa palavra apostatar-se da fé, ela tem dois sentidos. Apostatar quer dizer, vem de apostesontar, é aquela que tira a força, que arrebata. Aquilo que os anjos fizeram lá em Sodoma e Gomorra com Ló, pegou Ló pela mão e tirou a força. É o que vai se cumprir em 1 Tessalonicenses 4,16. E o Senhor descerá dos céus ao som do chofar e nos arrebatará, nos tirará a força. Mas também vem da palavra apostersontai, de aquele que é apóstolo, aquele que vê de óculos, de óculos, aquele que viu. Por isso que os discípulos não aceitaram Paulo como discípulo, porque Paulo não andou com Jesus, na cabeça de Pedro e de Tiago. Mas se você for para Gálatas capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: eu, Paulo, apóstolo, não por homem e não por intermédio de homem, mas por Cristo. Quem me consagrou, quem me separou foi Jesus. E eu carreguei minhas marcas de Cristo. Então Paulo tinha convicção de que ele teve um encontro pessoal com Cristo. Então ele é aquele que foi enxertado. Então você começa a perceber que hoje em dia, irmãos, o Senhor está passando na peneira a humanidade. Observe, essa geração é a geração da transição, é a geração do arrebatamento. Olhai para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Essa geração é a geração da transição. Não passará essa geração sem que as minhas palavras sejam cumpridas. Então guarde a sua vida, porque muitos estão se apostatando. O que é apostatar que eu estava falando aqui agora? Tem muito que, um exemplo, tem gente que acredita que Jesus salva. Ele prega aquilo sobre a salvação, ele prega sobre a comunhão, eles pregam sobre o batismo, eles pregam sobre isso. Mas com o passar do tempo, ele começa a pregar o contrário. Ele se apostatou, aquilo que ele acreditava, ele já não acredita mais. Ele começa a ensinar doutrinas de demônios. E aí, quem não estiver firmado na palavra será levado como vento de doutrina.
Por isso que Bereia era assim, o irmão pregava e eles consultavam se aquilo procedia. Quando eu falo consultar, irmão, não é você abrir João 3,16 porque Deus amou muito da maneira, não é isso não. É você estudar a Bíblia toda, porque tem coisas que falam em Gênesis que vai ratificar, que vai confirmar no Apocalipse. É um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E a Bíblia não foi escrita em forma cronológica. Tem coisas que você lê aqui que já aconteceu anteriormente. Então, por isso, quando você vai estudar a Bíblia, você tem que buscar a orientação do Espírito Santo. Ele que tem que falar com você. Não é a interpretação do bispo, do pastor, aquilo que eu acho, porque minha igreja... Não funciona aqui, minha igreja não é minha. Quem traz a revelação é o Espírito. É Ele que revela, é Ele que mostra, é Ele que lembra, é Ele que fala. Ele é Medá Berel, o Deus que fala. E quando Ele fala, mesmo que eu acredite em alguma coisa, eu tenho que me submeter àquilo que eu achava que era certo. E hoje eu acreditei isso toda a minha vida. Um exemplo, a maioria de vocês acreditam nessa passagem que diz assim: olha, suportai-vos uns aos outros em amor. Já ouviu essa passagem? Alguém já escutou isso? A gente acredita assim, que eu tenho que suportar aquele irmão que é o irmão desgraçado, que é o irmão miserável, que é o irmão que não presta, é o irmão chato. A gente acredita assim, inconscientemente. Mas a Bíblia não diz isso. Suportai-vos uns aos outros em amor. O que é suportar? Para suportar é auxiliar aquele irmão que tem deficiência, é ajudar o irmão. Porque ajudar é mais difícil. Para quebrar aqui é só dar uma reta aos irmãos, o irmão vai até glorificar, Deus vai quebrar tudo. Mas para construir você tem que ter o que, irmão? Medir, prumo, não sei o que. E aí vai, eu não conheço a área não, mas tem irmão aqui que conhece, estou falando. Vai agitando, vai botando para medir certinho, olhar. É um trabalho tremendo, irmão. Ontem eu estava conversando sobre família. E aí o pessoal falou: Bispo, não quer ter mais um filho não? Eu falei: rapaz, não quero não. É porque não é nem a questão financeira, é a questão de educação. É uma atenção que você tem que ter 24 horas de estar ministrando, estar ensinando, de estar quebrando tudo aquilo que os ensinamentos externos, internos, que você tem que estar. É um trabalho de formiguinha, sabe? Mas enfim, isso para quem tem amor pela família. Quem não tem esculhambação, quem quiser tá certo. Tudo tá maravilhoso. Mas quem tem amor pela família zela. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Plural, viu, irmão? E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Que o Espírito Santo fale conosco profundamente, que não seja eu, que nunca foi eu, Senhor. Eu sei que nunca foi eu. Eu não sou nada sem o Senhor. Sempre foi o Senhor. Flui, Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Irmãos, eu vou falar um pouco hoje sobre mundo espiritual. Quero falar um pouco sobre dízimos, ofertas, primícias, votos. Uma palavra muito polêmica, muito combatida. Cada um tem um pensamento sobre isso. Eu vou trazer uma palavra para você bíblica, ungida, para trazer esclarecimento para vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito relevante. Timóteo, o Senhor usando Paulo aqui, ele diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós vamos para o livro de Jó, você vai perceber que a Bíblia diz que a árvore, quando ela é cortada e quando a sua raiz, seu tronco, ele seca, ao cheiro das águas ela volta a brotar. Só que eu aprendi quando eu era quinta série, eu não lembro, que a água, a fórmula da água, ela não tem cheiro, ela não tem cor e ela não tem sabor. Já aprendi até sobre isso. Então, como que será o cheiro das águas? Você que está falando o quê? Ao movimentar, ao tilintar do Espírito Santo, ao agir do Espírito, ela brota. Quando o Espírito Santo age, eu estava contando agora ao pastor sobre uma história de um irmão, um pastor, irmão nosso, estava pregando na igreja, e ele, uma bênção, um santo homem de Deus, um homem de família, um homem ungido, um pastor.
Eu não estou falando de maus testemunhos. Estou falando de pastor, irmão, que está em Jeremias 3,15, que eu darei pastores que vos pastoreis com inteligência e com temor. Pastor, homem de Deus, santo. E ele foi convidado para pregar numa igreja. Eu não vou dar nome aqui, mas quando ele foi, o pastor da igreja disse assim: olha, você aqui não vai bater palma, não vai ficar dando glória alta, não vai falar aleluia alto, você só vai trazer a palavra como ensino, como algo pedagógico, sabe? É só isso que eu te peço, que você respeite a nossa doutrina litúrgica aqui. Enfim, meu irmão obedeceu, pregar. E ali tinha muita gente na igreja, tinha muitos convidados também, e ele começou a pregar. Só que quando ele estava pregando, ensinando, muito manso, muito calmo, um irmão gritou: aleluia! Quando o irmão falou aleluia, ele baixou mais a voz, porque ele ficou com medo de ferir a orientação que o pastor tinha dado, porque convidou, e você tem que respeitar. Quando alguém lhe convidar para pregar em algum lugar, para você pregar em uma formatura, em um aniversário de criança, em um culto fúnebre, você tem que respeitar aquilo, irmão. Você não vai chegar em um aniversário de criança e vai falar: Satanás nos entregou e tal. Não vai, você vai trazer uma mensagem que fale sobre festa, aniversário, enfim. E de repente ele ministrando, e outro irmão gritou aleluia, e ele ia murchando no altar. E de repente começou a igreja toda gritando aleluia, aleluia, aleluia. Os pastores aqui atrás levantaram, pegaram ele pelos braços e botaram para fora da igreja. Só que ele ficou muito triste e foi chorando para casa, andando uns 20 quilômetros. E ali ele falou: pô, Deus, não foi eu, foi o Senhor que fez isso. Não foi eu, foi o Senhor que estava pensando nos irmãos, não foi eu. E chorando. E ele se esqueceu de que ele foi de carro e largou o carro na igreja. Ele foi andando de espera, chorando. Então ele mandou o irmão buscar o carro dele. E ele chorando de casa, chorando muito. E aí o Senhor disse a ele: não foi você não, foi eu realmente. E quando os pastores de lá ali pegaram pelo braço e botaram para fora da igreja, eu saí junto com você. Eu não estou naquela igreja. Então, tem acontecido de que muitos locais e muitas pessoas estão achando que elas estão com Deus, e Deus não habita mais nessas pessoas ou nesses lugares. Misericórdia. Me lembro que uma certa feita Sansão, brincando com o segredo de Deus, com as coisas de Deus, e ele disse a Dalila: eu subirei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Espírito já não mais habitava dentro dele. Então, às vezes, tem pessoas que ficam só no movimento, na capa, na casca, em algo litúrgico que ele aprendeu, mas ele não sabe que aquilo ali é só o que ele foi ensinado, mas o Espírito não mora mais. Então você começa a perceber que quem é nascido do Espírito discerne todas as coisas, mas não é discernido por todos. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz: olha, a raiz, o shoresh, de todos os males é o amor ao dinheiro. Quando a pessoa ama o dinheiro, é ali que brota raízes para uma árvore que vai enfolhar e vai frutificar uma série de males. Ele não está dizendo aqui que não é para o sujeito ter dinheiro. Ele está dizendo aqui que o excesso, o amor em excesso, o apego, a idolatria ao dinheiro. Que tem pessoas que pensam em dinheiro 24 horas. Ele nasceu, a vida dele é pensar em trabalhar, em trabalho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que alimentar, eu tenho que comprar, eu tenho que comer, eu tenho que sustentar a família, eu tenho que sustentar fulano, eu tenho que abençoar. É 25 horas pensando só em trabalho, dinheiro. Irmãos, eu não estou aqui falando mal do trabalho, porque o Senhor, quando ele criou o homem, depois ele criou o trabalho, o jardim para ser lavrado por Adão. Trabalho dignifica o homem, é bênção. Mas Paulo em Efésios, ele diz algo muito interessante: você tem que aprender a remir o tempo. Conhecimento é algo que você filtra as informações. Você tem que filtrar, você tem que equilibrar, você tem que ter horário para tudo. Você tem que ter hora para namorar, hora para estudar, hora para trabalhar, hora para descansar, hora para desfrutar do seu trabalho. Tem pessoas que trabalham, no fim da vida vai usar o dinheiro que angariou para poder manter a sua saúde, que já foi debilitada pelo trabalho. E isso não é projeto de Deus, sabe? Eu sempre escutei isso: não, bicho, eu acordo 7 da manhã, 5 da manhã, e isso é tão maligno isso, que quando alguém liga para você de manhã cedo e lhe pergunta: paz do Senhor, benção, que voz é essa? Estava dormindo? Você: não, eu estava aqui agora, mas não acordei agora não. Por que você não estava?
Você me acordou, estava sonhando, meu amado. Porque inconscientemente nós pensamos em um sujeito, um sujeito preguiçosa, ou preguiçoso. E isso precisa ser desconstruído na nossa cabeça, porque isso foi construído ao longo dos anos. Você percebe aqui na igreja que não tem nenhuma placa, é proibido fumar. Mas subentende-se que na igreja você não vai fumar. Por quê? Isso já foi construído ao longo dos anos. Você subentende-se quando você entra no hospital, você não pode falar alto, porque tem paciente sendo tratado. Você entra em um carro e você tem que colocar um cinto de segurança. Tem carro que já apita. Então a ética ela é construída ao longo do tempo e ao longo dos anos. Cada lugar tem a sua ética. Quando a pessoa vai no hospital, que o médico prescreve qualquer receita, ele coloca algo chamado CID, que é, as irmãs já estão, a medicina já está, que é o controle de identificação, né? Para ele poder dar doença. A pessoa está com câncer, ele não vai botar lá, mas você vai comprar esse remédio aqui porque você está com câncer terminal, só vou lhe dar 3 dias de vida, então fale com sua família, tá bom? A irmã pegou, morreu. Então ele não faz isso. Ele coloca lá CID 213. A pessoa não sabe o que é 213, só o médico que é da área, porque isso é a ética da medicina, como tem a ética da advocacia, como tem ética nos presídios. Você pensa que eles não são antiéticos ou são amoral? Não. A moral é uma pessoa que não decide, como uma pessoa que tem Alzheimer, crianças e pessoas que têm demência. Isso é uma pessoa amoral, ela não decide. Alguém tem que decidir por ela. A pessoa está idosa, não quer tomar remédio, ela não decide, ela não escolhe. Criança quer escolher o que vai comer, o que vai vestir, o que vai sair, não escolhe, é os pais, é o que cuida, o avô, não sei. Está entendendo isso, irmão? Amém? Eu já estou dando aula de ética aqui, que é a minha matéria aqui para vocês. Então você começa a perceber que a Bíblia ela é fantástica. Por isso que Deus escolheu Israel para ser modelo de conduta, modelo de ética. Israel será o modelo para todas as nações, o modelo de tudo. Então a Bíblia é o modelo. A Bíblia é o livro de regra, é um livro de fé, é um livro de conduta e é um livro de prática. A palavra do Senhor, ela é a palavra. Então Paulo começa a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz, o amor em excesso ao dinheiro. Quando você coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Então foi se criado isso. Você tem que trabalhar muito, o homem tem que trabalhar. Só que você precisa trabalhar realmente o suficiente ou até pouco e ganhar muito. Tem que ter uma ideia para ganhar o suficiente para se manter sua família e ter uma vida com dignidade. Esse é o projeto. Até porque os espíritos malignos, os demônios, os anjos caídos ou arcanjos caídos, eles se alimentam por meio de legalidades. Espíritos, demônios caídos, arcanjos caídos, se alimentam por meio de brechas, de ilegalidade, de portas, de concessões que são dadas a eles através de pecados que são cometidos ou que foram cometidos, mas que não foram arrependidos. Então se comete o pecado, mas ela não tem a consciência de se arrepender. Então eles ficam ali agindo, os demônios, e agem às vezes de geração a geração, de família a família. Tinha um espírito maligno que ele ficava saindo de corpo em corpo. Ele entrava no corpo de uma família, de um casal da família, aquele casal crescia, ficava adulto, se envelhecia. Quando estava ficando velho, aí eles tinham que fazer um trabalho para ir para um casal jovem. Então ele saia daquele casal idoso que morria e ia para o jovem e ficava de geração a geração. Então os espíritos eles atuam por isso, irmãos. Por isso que se você pecou, outro dia eu levei 40 minutos, o pastor lembra disso, mas o pastor aqui, para convencer uma pessoa de que ela estava no pecado, porque ela não conseguia compreender que estava no pecado. Imagine, irmãos, nós homens, se a pessoa não consegue permitir que o Espírito Santo que habita nessa pessoa, que ele tem essa função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito Santo não acessa mais, eu irei acessá-la? Não. Por isso que ele diz, não endureçar os vossos corações quando ouvir a voz do... O Espírito Santo não é otário, irmão, e nem é criança, não é babá de ninguém que fica... Estou falando com você, me obedeça, ou está errado. Você consegue ver Deus assim?
Eu consigo ver ele assim, ele passa pela Tiberíades e diz: Pedro, venha atrás de mim porque eu vou te fazer pescador de homens. E segue. Você acha que ele ficou? Bora, Pedro, ande mais rápido, venha, rapaz, eu tenho uma obra. Você consegue ver isso? Eu não consigo ver isso. O Espírito Santo, ele fala melíflua e influentemente com você. Se você conseguir ouvir, até porque a palavra está escrito que ele está à porta do seu coração batendo. Se ouvir, se você conseguir ter a sensibilidade de escutar, o Espírito Santo, você não ouve assim televisão, nem rádio, não ouve assim. O Espírito Santo tem que estar em silêncio, quieto, em espírito de oração, esperando ele falar com você. Alguém pode pregar outra coisa, isso é anátema, porque hoje pode tudo. Pode é o que a Bíblia diz que pode. Você entra no seu quarto e você vai ficar ali ligado, conectado, porque o Espírito Santo, ele tem formas de pomba. Pomba é o único animal que não tem fel, que não amarga. Então ele vem, pombas, eu nunca vi ninguém matar uma pomba. Se passa com um carro correndo, ela já some, você nem sabia que sumiu. Qualquer movimento brusco, ele... Então você tem que ser sensível à voz de Deus. Com Deus, ele fala o tempo todo. Bispo, mas ele fala como? Eu não consigo ouvir. Uma pessoa ansiosa, Deus vai falar como, irmão? Não consegue. Então você percebe que em Lucas, no capítulo 15, fala no versículo 11, conta uma história do filho pródigo, que ele estava em pecado, mas não conseguia identificar que ele estava no pecado, porque ele disse: pai, eu quero que o Senhor me dê minha herança. Você sabe que a herança ali não podia ser dada só quando o pai morresse. Então ele pega, a Bíblia diz que ele pega aquele dinheiro e sai e vai gastar, a Bíblia diz, e gastando dissolutamente, ou seja, o prazer pelo prazer, tudo que era de prazer ele queria para a vida dele. Então ele gastou com as meretrizes, se prostituindo. A Bíblia diz o quê? Que ele estava no pecado, então o diabo destruiu todas as coisas dele, ao ponto dele ir cuidar de porcos. Ou seja, ele começou a cortar na própria carne, porque ele era judeu, e judeu tinha como animal maldito o porco, e ele começou a apacentar e disputar a comida do porco. E ele no pecado. Se ele estava no pecado, o maligno estava agindo na vida dele, até o dia que eu caindo em si, diz ele, lembrando que os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, então eu voltarei e direi: pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou de ser chamado teu filho, faça de mim como dos seus trabalhadores, só me alimente para que eu não morra. Mas ele retornando para debaixo da cobertura do pai, se arrependendo dos seus pecados, o pai deu-lhe um anel, uma sandália, uma roupa nova, fez banquete e nem lembrou do pecado deles e honrou. Então hoje nós, o homem, a Bíblia diz que quando Miguel expulsou Satanás do céu, ele caiu na terra. A história diz, a teologia diz que foi 3 dias chovendo demônios, anjos caídos. A terça parte, em silêncio, desarmados. As armas não vieram de silêncio, calados. Não ousaram blasfemar contra Deus. Mas no dia do Senhor, a Bíblia diz que o homem blasfemará de Deus. Então você percebe que hoje, quando o homem está sendo confrontado, ele fica revoltado, que a vida não funciona, que a vida não dá certo, que as coisas não modificam. Por quê? Porque eles não querem abrir mão dos seus pecados, nem confessar os seus pecados, nem mudar de vida. Eles mudam de igreja, mas não mudam de vida. O pecado continua acompanhando e a vida de marcar passo continua. Uma vida de ioiô, sobe e desce, sobe e desce. Essa não é a vida que Deus tem para a igreja. É crescendo na graça, no conhecimento, de fé em fé, num só Senhor, num só batismo. Esse é o projeto. Quando eu falo de crescimento, eu não falo de bens, eu falo de maturidade espiritual, porque tem um bocado de velho na igreja, no mundo, que não são maduros. Só cresceu a idade, mas continua neófito na fé, não amadurece, porque não tem vida profunda com Deus, não gasta tempo, não investe tempo com o seu. A única fórmula de você ser abençoado e crescer é ter uma vida envolvida com Deus. Não é com homem nenhum, é com Deus. Não é Bolsonaro, não é Rui, não é ACM Neto, não é fulaninho, não é empresarinho, é Deus, é buscar o Senhor. Só é uma lei, não muda, é irrevogável, é um princípio, não volta vazia. Se você quer crescer, é com Deus, porque diz o Senhor: sem mim
nada, nada podeis fazer. Às vezes alguém pode estar enganando a si mesmo, enganando-se a si mesmo. Mas enfim, vamos lá. Então ele volta, e aí a Bíblia diz o seguinte, em Provérbios capítulo 26, versículo 2: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, a maldição quer dizer o mal atuante, o mal presente. A maldição é um mal presente. Se você quiser saber o que é maldição, você vai em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 ao 68, você vai ficar assombrado. Então a maldição é um mal presente. Existe uma maldição, sabe, irmão? Voando, buscando pousar. Então quando acha brecha, Paulo diz: olha, não deis lugar ao diabo. Ela pousa. Então ele está aqui fazendo uma alusão de uma maldição como fosse uma ave que está voando, que quer pouso, que quer chocar, que quer ter filho, que quer viver uma vida ali naquele lugar. Por isso que a Bíblia diz: se porventura o espírito maligno sai da vida do homem, ele anda por lugares áridos, e ele retornando para ver como está a casa, se encontrar vazia e adornada, ele voltará e trará 7 espíritos pior do que ele, e o último estado será pior do que o primeiro. Então por isso que é importante, irmão, você fechar suas brechas. Se você pecou, peça perdão. Se você tem vício, lute contra isso, para que Deus te liberte e te santifique e te abençoe, porque senão existem maldições proferidas, lançadas, estabelecidas, para que possa pousar em quem dá brecha. Por isso que você se escandaliza com: porque fulano era uma bênção, mas hoje o que foi que houve? Não sabe o que houve? Maldição que foram lançadas por elas mesmas às vezes. Então Deus também, da mesma sorte, da mesma forma, é um Deus que opera e que age por aberturas. Deus é um gentleman, Ele é um Deus educado. Ele só age quando você dá legalidade e dá abertura para Ele trabalhar na sua vida. Quando você se afasta do pecado e busca ter uma vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá. Essa palavra ver não implica em você filmar com os seus olhos e fotografar com a sua mente. É sentir, é ter uma vida de relacionamento profundo com Ele. Então você percebe que se você quer ter uma vida de bênção e abençoada, você precisa largar os pecados da sua vida e se aproximar de Deus, que Deus vai abençoar você e sua família. Em João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Ou seja, aqui fala de um relacionamento. Relacionamento é uma via de mão dupla. Você já viu aquele amigo que você manda mensagem e ele nunca te responde? Que você liga, ele nunca tem tempo para atender você? Que você visita, ele nunca está em casa? Mas quando ele te liga, ele te procura, ele quer que você ache, que você responda? Isso não é amigo. Relacionamento é uma via de mão dupla. Quem está ensinando aqui é o Senhor Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós, o que é palavra em vós? Se você estiver obedecendo a minha palavra, porque você me chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu te mando fazer? Porque você me chama Senhor, se não faz aquilo que eu te peço, não me obedece? Se você permanecer, a Bíblia é tão fantástica. Se você permanecer, e tem gente que não permanece mais em Deus. Permanece uma temporada, permanece por um tempo, permanece por um período. Já viu aquela pessoa quando quer uma bênção de Deus, aí permanece um tempo até receber a bênção. Depois que recebe a bênção, esquece de Deus, esquece do abençoador. Quem está falando aqui não é pastores, é Jesus, é o Senhor Jesus. Se você permanecer, ficar, estabelecer, criar morada nele, as palavras dele estiver, ele conseguir ver em você as palavras dele, tudo que você quiser, tudo que você quiser. Ele não fala nem pedir, né? Eu vos darei. Então você começa a perceber que no capítulo 32, no versículo 22 do livro de Gênesis, o Senhor Jesus Cristo, no Val do Jaboque, chama Jacó. Jacó, quem é o seu nome, Jacó? Senhor Jesus Cristo, o maior professor de português, fazendo isso, uma cacofonia, uma loucura dessa. Jacó disse: Senhor, é isso aí mesmo.
tudo que você ouviu de mim, 3 vezes mais o senhor bota em cima. É engano, é mentira, é uma confusão. O senhor disse, mas eu vou mudar o seu nome para Israel, quer dizer, Santo de Deus. Por quê? Porque Jacó reconheceu. Nós precisamos reconhecer o nosso estado de calamidade, irmãos. O nosso estado de ajuda. A pessoa, quando ela não consegue reconhecer que ela precisa de ajuda, eu me lembro de uma história que aconteceu aqui nessa igreja. Nós estávamos fazendo uma campanha aqui nessa igreja. E aí eu escrevi a campanha e passei para algumas pessoas que iriam ministrar aqui. Alguns vão lembrar disso aqui. E eu peguei um banner, tamanho desse negócio aqui, gigante, e coloquei o tema aqui, o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo. Eu não lembro agora, um mês antes, não sei. E passei para os ministros. E eu pregando em outras igrejas e eles aqui, enfim, e a campanha acontecendo, Deus abençoando. Aí quando passou o seu tempo que eu cheguei aqui, o pessoal me perguntou, bispo, você conhece o irmão que pregou aqui? Eu falei, conheço. Eu acho que ele não sabe da campanha não, ele foi pego de surpresa. Eu falei, por quê? E aí, o irmão não sabia. E eu fiquei preocupado com isso. Eu disse, meu Deus, agora imagine eu, para chegar para o irmão, que constrangimento para mim. Como é que eu vou falar isso? Irmão, tu não estudou não? Falei com você um mês antes. Tu não sabe ler não, irmão? Imagina, irmão, como é que você fala isso para os outros, irmão? Constrangedor. E eu ali orando, pedindo a Deus uma direção, como é que eu falaria isso para o irmão, até para protegê-lo. Aí Deus me deu uma ideia. E já sei. Ajuntei os irmãos, todos os ministros, disse, irmãos, Deus nos abençoou. Vamos fazer um curso rápido, 3 meses, português. Vou aprender ali que eu quero aprender um pouco mais. Então o professor que vai dar essa aula para a gente vai ser bênção. Todo mundo ficou feliz. Mas o irmão, o único irmão, eu só queria fazer por ele. Ele disse para mim, ô bispo, para mim isso. Ô bispo, eu tenho um nível tal, ô bispo. E eu fiquei chocado com aquilo. Eu só estava fazendo por ele. Mas ele foi e disse, não, ele não reconheceu. E eu também não tive coragem de dizer, irmão, só estou fazendo em sua intenção, bênção. Então isso é grave, irmão. Muito grave. Porque ele não conseguiu reconhecer a deficiência que ele tinha. E foi promovido um curso para ele tomar, para ele poder ter dicção, oratória, aprender, formular as palavras. Enfim, eu estou contando um caso, uma ponta no iceberg, uma coisa. Então tem pessoas que vivem uma vida que não conseguem reconhecer que está no erro. Ela consegue ver o erro em todos, mas não consegue ver que ela precisa de ajuda. E às vezes o que nós achamos na vida do outro é porque é espelho nosso, é que nós estamos passando vendo aquilo ali. Então Jacó, o Senhor diz, olha, porque você lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Lutar com Deus é que ele diz, Senhor, precisa mudar minha vida, eu não aguento mais esse estigma, eu não aguento mais essa vida que eu levo, mude. E isso é gastar tempo, é investir tempo. Não é você orar hoje e amanhã Deus diz mudar, não. É buscar, Deus precisa ver que você quer uma transformação, uma mudança de vida. Lutastes com os homens, ou seja, existem vícios na minha vida, precisa sair. Então você começa a lutar, porque Tiago disse que nós somos atraídos e engoldados pela nossa concupiscência carnal, vícios que nós carregamos o tempo todo, que nos assedia. Outro dia o irmão me dizendo assim, bispo, eu estou numa tentação, quando eu estou vendo onde eu caí em pecado. Eu falei, varão, controle a sua carne. Não, Deus vai te honrar, vai te dar uma mulher, você vai casar. Ele, que casamento, bispo? É a farmácia, eu estou querendo assaltar. Eu digo, está amarrado. Então cada um com a sua luta, com a sua batalha. Mas você precisa buscar em Deus para que Deus tire os vícios que ninguém sabe, que o seu esposo, que a sua esposa, que seus filhos, que ninguém, que o seu pastor, mas você sabe que tem vícios que precisam sair de dentro do seu coração. Enquanto você não lutastes com os homens, não lutastes com... Luta é uma luta, batalha o tempo todo, ferrenha, em cima, com a base em cima, irmão. Lutando o tempo todo, lutando. Isso, eu já falei isso aqui, irmãos. Quem conhece luta de boxe, o boxe é feito por pesos e por as luvas são onças.
ela custa mais ou menos 300 gramas as luvas em cima. 15 rounds de 3 minutos em cima. Irmãos, eles vão lutando aqui no primeiro round, todo mundo aqui em cima. Mas com o passar do tempo, 300 gramas fica 50 quilos. Eles não conseguem mais suportar o peso. Luta é isso. Deus está lhe habilitando para a luta. Mesmo que você sinta fraco, aí ele diz que ele se aperfeiçoa. Ele vem por trás e levanta, como Uzá fez com Moisés. Mas quem tem que lutar é você. Está escrito na Bíblia, irmão. Então você começa a perceber o sentimento que originou isso tudo foi a cobiça de Helel Benechar, que é Lúcifer. Esse nome não existe na Bíblia, Lúcifer. Lúcifer quer dizer um nome que foi criado por uma igreja chamado facho de luz ou brilhante. A Bíblia diz que ele não pisava na terra, ele pisava nas pedras afogueadas. Ele conduzia e regia uma ordem mineral. Ele tomava conta de um jardim do Éden mineral anterior ao Éden adâmico. Ele era um sinete da perfeição. Ele era a referência. Quando Deus estava fazendo reunião no céu, que queria falar de perfeição, Deus chamava ele. Ele era um querubim da guarda ungido. O que é o querubim? Faz parte da classe angelical que tem 2 asas. Anjos e arcanjos não têm asa. Querubim tem 2, serafim tem 6. Serafim são seres que ardem em chamas, que vivem no altar do Senhor. Mas ele tinha 2 asas. As asas, se você pegar a asa de galinha e abrir, tem canos. Que no dia que fostes criado, ó estrela da alva, foi criado o dó, o ré, o mi, o fá, o lá, o si e o dó. Foi criar a música. Quando Deus criou Satanás, ele criou a música. Satanás não criou esse querubim, Deus criou a música. Então quando ele vinha andando, ele vinha adorando. Quando ele passava com as asas, ele glorificava. Era um negócio perfeito. Mas se encontrou no seu coração vaidade, cobiça, porque ele dizia: eu subirei acima das estrelas de Deus e colocarei meu trono e serei semelhante. Semelhar-se quer dizer igual, me igualarei a Deus. Quando ele soube, houve a grande batalha, que Miguel, que equivalia a um capitão, expulsa um equivalente a um coronel, que era um querubim, e ele cai na terra. Isso está em Ezequiel capítulo 28, versículo 13 a 19, e Isaías 14, versículo 15. A cobiça, cobiçando, desejando. Aí a Bíblia vem falar em 1 Reis capítulo 21 que os gananciosos nunca estão satisfeitos com o que têm. Os gananciosos nunca é satisfeito com o que tem. Observe que Acabe tinha uma vinha, Nabote tinha uma vinha, mas Acabe queria a vinha de Nabote. Acabe tinha uma vinha que era melhor do que a vinha de Nabote, mas ele queria a do Nabote. Ele queria dar dinheiro, ele queria comprar, ele podia comprar quanta vinha quisesse, mas ele queria dar do outro. Você que é ganancioso, tem esse defeito da cobiça, da ganância. Você tem uma bicicleta, ele tem um carro, mas ele tem inveja de você que tem bicicleta. Ele vê a sua felicidade de bicicleta, ele fica injuriado com aquilo. Ele tem carro, mas ele quer a sua bicicleta. Não é que ele quer a sua bicicleta, ele quer tirar a sua felicidade, a sua alegria. Ele não é satisfeito com aquilo que ele tem, ele não desfruta do que tem, ele acha que a grama do vizinho sempre é melhor do que a dele. E é o tempo todo buscando sugar, ter para ter alegria. E a alegria não... A questão, eu vou falar isso aqui, a questão financeira não traz alegria, o dinheiro não traz felicidade. Já falei, vou falar de novo, o dinheiro traz conforto. O dinheiro traz conforto, não é felicidade. Você pode estar em qualquer lugar, depende de você. Eu me lembro que quando eu era pequeno, nós fazíamos piquenique. Não sei se ainda vocês fazem isso. Aí a gente dizia assim: olha, irmão, quem é que vai trazer a vara de pão? Era uma vara que não é, hoje as varas é assim, é uma vara assim de sal, dessa grossura. Quem é que vai trazer o kisuke? Não era kisuko, era kisuke de uva. Aí um levava uma vara de pão, um levava o kisuke. Irmãos, era uma felicidade. Entalava na garganta, mas o kisuke, que vinha cheio de corante, saia destruindo aquilo do corpo da pessoa. E aí assistindo Lagoa Azul, o Conan, o Bárbaro. Gente,
Era a maior felicidade que tinha. A gente já marcava outra. E eu comia, irmão, não coma isso que eu vou lhe dizer. Quitute. Que desgrama é quitute? De que origem aquilo saiu? Das profundezas de... E ainda frita com óleo soia. Nada contra soia. Estou lhe falando aqui porque essa misericórdia você come no pão frito. Deus, o Senhor protegeu a nossa vida esse tempo todo, gente. Eu estava no mercado e peguei um quitute e fiquei, gente, eu não tenho coragem de comer de jeito nenhum. Não sei o que é aquilo. Não sei. Mas Deus preservou a nossa vida, estamos aqui vivos. Ebenezer. Então observe que o dinheiro, ele é bênção quando ele é usado com sabedoria. Sabedoria é algo divino, né? Tiago já diz isso. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai lhe dar livremente. Eclesiastes capítulo 10, verso 19 diz assim: para rir se faz banquetes, e o vinho produz alegria, mas o dinheiro responde por todas as coisas. Então o dinheiro responde por tudo. Salomão, um dos homens mais sábios sobre a terra, está falando isso, irmão. Então observe que o Senhor nos chama para administrar os bens dele. Se é fiel no pouco, no muito, ele diz que nos colocará. Então o Senhor começa a falar sobre o dinheiro, porque o dinheiro, falando de dinheiro, o dinheiro desnuda o caráter do homem. Homem aqui eu falo ser humano. Pessoal, bispo, quer conhecer o homem, dê poder. Não, está errado esse ditado. Não funciona isso. Não é poder, está errado. O dinheiro é que nem a pandemia do Covid, revela. O dinheiro mostra o caráter. A pessoa sempre foi corrupta, mas nunca teve a oportunidade de se revelar, de se mostrar. Judas já roubava o gasofilato de Jesus há muito tempo. Ele só esperou a oportunidade de pegar as 30 moedas de prata. Então, se você é infiel hoje no pouco, você vai ser infiel no muito. Hoje você pode roubar pouco, mas quando tiver vontade vai roubar muito. Então, olha como o dinheiro chega para mostrar o caráter de cada um de nós. Vamos falar um pouco agora dos dízimos, das ofertas, porque a Bíblia fala em 2085 vezes sobre dinheiro. A Bíblia fala 2085 vezes sobre dinheiro. Aí fica um bocado de gente sem conhecimento bíblico. Não, bispo, é porque isso é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento. Não, bispo, isso é no Novo. Me prove no Novo, irmãos. Antigo e Novo, Velho e Novo, é a palavra de Deus, ou não é? É a palavra de Deus. Então vamos para a Bíblia. O dízimo foi criado por Deus e é um princípio bíblico. E o que é um princípio? O princípio é uma causa primária. É aquilo que dá base para. Princípio é isso, é a base para todas as coisas. Então o Senhor estabeleceu o dízimo como princípio bíblico. Eu vou ler aqui, é um pouco longo, mas eu preciso ler para vocês. Como foi que Deus instituiu os dízimos? Vou ler a primeira passagem bíblica e depois vou explicar. Deuteronômio capítulo 18, versículo 1 diz assim: ó, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tenho dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que daram ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe as primícias do teu gado, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio.
Ou seja, o Senhor escolheu a tribo do Levirá de Levi para viver dos dízimos e das ofertas. Existia em Jerusalém, em Siló, um santuário que foi estabelecido por Deus para receber a adoração 24 horas por dia. Então Deus estabeleceu a tribo de Levi para dar manutenção e manter a liturgia 24 horas. Por isso que Moisés diz: olha, a chama arderá onde? E jamais não se apaga, porque tem alguém dando o quê? Manutenção. Então Deus escolhe a tribo de Levi para essa responsabilidade e para manter as coisas funcionando. Em contrapartida, eram 12 tribos. Então o Senhor chama as 11 tribos: olha, vocês trarão 10% do mosto, do vinho, do azeite, de tudo que vocês tiverem, da prata, porque a prata não é como está aqui, não é anel, não, era ciclo, peso, era por peso de prata, do bronze, do ouro, e vai trazer e vai entregar à tribo de Levi. Vocês vão sustentar a tribo de Levi. Então começa a entender espiritualmente que todos nós que estamos aqui, ou em todo o mundo, 8 bilhões de pessoas que vivem no mundo, nós somos, grave no seu coração isso que eu vou lhe dizer, dizimistas e ofertantes fiéis. Todo ser humano da terra é dizimista e ofertante fiel, ou para o reino de Deus ou para o reino das trevas. Voluntariamente ou involuntariamente você dizima. Você está dizimando voluntariamente ou involuntariamente, ou para o reino de Deus ou para o reino das trevas. Mateus capítulo 6 versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. É a única passagem bíblica que o Senhor Deus Todo-Poderoso chama o dinheiro de Senhor. Ele está dizendo: o dinheiro disputa comigo a atenção e a vida dos homens. Deus está dizendo aqui que o dinheiro está disputando com ele, é o coração da humanidade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque você há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará, ou servirá, ou trabalhará para um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou a Mamon. Ou vocês estão servindo a Deus, ou vocês estão servindo ao dinheiro, à riqueza. Isso é claro. Os dois senhores. E quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus. Que o homem não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você está dedicando a sua vida às questões financeiras, ou você está dedicando a sua vida ao Senhor. Porque a briga aqui que Deus está falando não é o servir a Deus o dinheiro, é o seu futuro. O servir agora é porque nós estamos querendo saber como será o nosso futuro. É por isso que o Senhor está falando aqui: olha, vocês estão preocupados hoje a quem vocês vão servir, porque vocês querem saber quem é que vai garantir o futuro de vocês. Aí você percebe que muitas pessoas ficam trabalhando, fazendo poupança, juntando dinheiro, fazendo aplicações, fazendo investimento. Para quê? Porque quando chegar a velhice, vai ter uma aposentadoria boa. Não, bispo, eu tenho que hoje me dedicar, eu tenho que fazer 2 cursos, eu tenho que fazer 2 trabalhos, eu tenho que ter minha vida. Hoje é o meu momento, eu estou novo, eu estou jovem, eu tenho que estudar, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que fazer curso, eu tenho que me preparar. Para quê? Quando eu envelhecer, bispo, aí que vai garantir meu futuro é o meu dinheiro que eu guardei, é o que eu estudei. Não sabe, homem idiota, se vai estar vivo amanhã. A Bíblia diz isso, irmão. Ó, insensato, quando te pedir a sua alma, você vai dizer o quê? Aí o Senhor está chamando a atenção para isso aqui, irmão. Muitas pessoas têm se dedicado a isso, a só isso. Em contrapartida, outras pessoas estão se dedicando a Deus, porque na cabeça delas quem vai guardar o futuro delas é... Eu não estou querendo dizer que você não faça sua reserva, que você não estude, que você não se programe, que você não se prepare, que você não tenha uma poupança. Não é isso que o Senhor está falando aqui. Ele quer saber que a sua confiança tem que estar exclusivamente nele. Mas que você trabalhe, que você junte, que você guarde, que você se programe, claro. Mas que o seu coração
não esteja nessas coisas. Sabe por quê? Porque hoje o rico e o pobre estão nivelados. Está todo mundo em casa. Hoje os planos de saúde e quem tem SUS ficou igual. Hoje não tem diferença. Deus nivelou todo mundo. A diferença que vai ter é quem serve a Ele, é quem busca a Ele. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nessa passagem de Mateus capítulo 6, Ele nos adverte: olha, escolha a mim. Mas Ele não te obriga a escolher. Ele diz: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A vida, quem é a vida? Ele se escondeu dentro dele. Ele diz: eu ponho a vida e a morte. Ele é a vida. A morte é um anjo caído, irmão. E muita gente está escolhendo a morte, em vez de escolher o caminho, a verdade e a vida. Isso sim é ser um cristão. É você saber que Deus, Ele cuida de você no presente, no futuro, na sua velhice. Quando você morre, Ele cuida de você. Está escrito em 2 Reis capítulo 13, versículo 21, que um homem morto caiu em cima dos ossos do profeta Eliseu e ressuscitou. Deus, ainda nos ossos de Eliseu, tinha unção de milagre, estava cuidando de Eliseu. A Bíblia diz em Judas, capítulo 1, versículo 9, que Judas só tem um capítulo, que quando Satanás, o adversário, foi lá para pegar o corpo de Moisés, ele disse que o mesmo que expulsou ele do céu se apresentou e disse: eu sou o arcanjo Miguel que assiste diante de Deus, e o Senhor te repreenda, porque o corpo de Moisés o Senhor tomou para si. Deus protege, irmãos, a minha vida. Se eu me dedico hoje a Ele, Ele protege hoje, cuida do meu futuro, cuida da minha velhice e cuida além da morte. É essa confiança que Ele quer ver no meu coração e no seu coração. Então o Senhor está nos ensinando a ter uma confiança totalmente na Bíblia. O amor, o apego, o excesso ao dinheiro, você precisa para se movimentar, mas o excesso está lhe prejudicando, está te afastando de Deus. Muita gente está servindo a mamão e não sabe. A maioria do povo de Deus dizima, oferta, primicia e volta no altar só por interesse, para receber em dobro e receber bênçãos de Deus, porque foi ensinado que se você não dizimar, o diabo vai te pegar, o devorador vai lhe arrasar. Olha só, o diabo vai te meter medo. Tem pregador que faz isso, irmão. O dízimo é espiritual. É uma atitude de fé, é uma atitude de gratidão, de agradecimento. Você está devolvendo o que Ele está lhe sustentando, lhe abençoando, irmão. Pegue a biografia de Steve Jobs, que inventou a Apple, e você vai ver lá: com a minha riqueza eu não consegui me curar, nem médico, nem isso, nem aquilo, e eu daria tudo para estar vivo. Não estou trazendo demérito, nem usando ele aqui para trazer algo pejorativo, não. Pelo contrário, estou usando ele de alerta. Não é o dinheiro, irmãos. Quem consegue dar conforto nos piores momentos da vida é o Senhor. Isso é provado cientificamente. Mas o meu povo, o boi conhece o possuidor, o jumento sabe onde é a manjedoura, mas o meu povo não me entende, o meu povo não me compreende. Deus está falando com o povo dele, mas nós estamos perdidos como na época de Noé, irmãos, casando e dando-se em casamento, vivendo uma vida dispersa, em um momento que é para a gente estar atento ao arrebatamento. A qualquer hora Ele vem chamar a sua igreja. Esteja atento, tire seu coração de ajuntar tesouro na terra, de se preocupar. Isso aqui passa, tudo destrói, a traça destrói, irmãos. Mas se você colocar o seu tesouro no Senhor, Ele vai sustentar, porque está escrito em Mateus 6, 20 em diante: olha, vocês são mais valiosos do que os pássaros, que não plantam e que não colhem, e nem ajudam o celeiro, e eu cuido dos pássaros. Ou seja, você é mais importante do que cachorro, do que gato, do que mico-leão dourado. Vocês são mais importantes para Deus. E as pessoas valorizam mais um animal hoje do que um ser humano, sabe, irmão? E os valores trocados. Salomão, com todo o dinheiro que tinha, toda a glória, nunca se vestiu com nenhum de lírios, que vive 48 horas.
vocês são mais importantes. Não ande ansioso por coisa alguma, mas buscai. Parece que Deus está falando, busque, não me busque não. Busque em primeiro, irmão. Priorize Deus, priorize o Senhor, priorize a palavra, priorize buscar o Senhor em todas as coisas. Que você sonhe comigo nessa noite falando, priorize Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, porque se há prontidão de vontade. O que é prontidão? Quando você chama qualquer pessoa, um funcionário ou um soldado no quartel, meu amigo, brevidade, para ele já vindo prontificado já. Com prontidão, quando o Senhor falar com você, pronto, meu Senhor. Com prontidão de vontade, será aceito segundo a qualquer que tem. Se você tem, Deus aceita. Se você não tem, você não vai roubar, nem pedir emprestado, nem fazer loucura para ofertar, nem dizimar. Não, se não tem, não tem. Você fazer esforço? Não, Senhor, eu não tenho. Se eu tivesse, eu daria, mas eu não tenho. O evangelho é simples. Porque se a prontidão de vontade, será aceito segundo a qualquer que tem, e não segundo o que não tem. Se você não tem, não fica você pegar o seu carro para ficar de pé para dar. A irmã, eu fico sentido, porque eu passei por ela outro dia, estava andando, nada contra quem anda, mas ela tinha um Celta zero, pegou o dinheiro que Deus deu a ela para fazer o seguro do carro. Aí pediram a oferta, ela deu a oferta. O ladrão foi e levou o carro. Ela vai culpar Deus? Culpar o pastor? Culpar a igreja? Por quê? Porque não conhece 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Não conhece, irmão. Se ela não tem, ela não dá. Aí faz uma loucura para agradar aos homens. E hoje está passando uma situação que não era para estar passando. Porque muita gente tem morrido. Não é porque chegou o tempo, como está em João capítulo 14, não. É por negligência. Muita gente está sofrendo por negligência, por desobedecer, por não observar a palavra de Deus. O meu povo sofre por ignorância, por conhecimento. Conhecimento de quem? Lá da arte, conhecimento de Deus. Não busca a Deus. Vive um crente capenga. Ore por mim, meu dinheiro. Vai orar você, irmão. O tempo todo não busca, não sabe, é o tempo todo. Eu estou pela misericórdia, vaso. Ora por mim, libera uma bênção. Chega, me irrita isso. Porque sabe que a pessoa não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus. Aí o Senhor diz assim, Tiago, homem inconstante e vacilante, pensa que vai receber alguma coisa, não vai receber nada. Vai viver essa vida, porque não busca, não se envolve, não se doa para Deus. Os dízimos, as ofertas, as primícias não são impostas por ninguém, por nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum missionário, nenhum apóstolo, por ninguém. Ela não é imposta. Ó, irmão, Deus manda dizer para você doar 20 reais, viu? Deus manda dizer para você dar seu carro. Isso não existe, isso é antibíblico, isso é blasfêmia, isso é pecado. Oferta perpassa pelo crivo do coração. Cada um dê segundo o que sentiu no coração. Entende isso? Não é ninguém que vai lhe dizer o que você tem que fazer. Não é ninguém que tem que botar eu não quero nem falar isso aqui que está filmando. Escrever quem é que está dizimando, quem para saber. Eu quero saber quem está dizimando. Eu quero saber quem deu, quem não deu. Eu não quero nem saber, porque a responsabilidade é você e Deus. Não é comigo, não. A minha vida eu vou dar conta diante de Deus. Você está preocupado que a igreja é coitadinha? A igreja é dele. Não é nossa, é Ele que é o dono da igreja, da eclésia. É Ele que sustenta. Se Ele não quiser, Ele fecha. E está tudo muito bonito. E vamos continuar servindo a Ele. Isso não me abala em 1 milímetro. O que mexe comigo é a minha vida que eu levo com Ele. Êxodo capítulo 35, versículo 29. Todo o homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordena, se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por ofertas voluntárias ao Senhor. É voluntário. Se você sentiu, oferte. Se não sentiu, não oferte. Deus falou com você para ofertar, oferte. Se você não sentiu, não oferte. Qual o problema disso?
Não somos nós que vamos estar aqui falando para estimular você a fazer. Irmãos, se o Espírito não fizer, não precisa do homem, é Ele que sustenta. Isso, irmão, essa questão de dízimo e de oferta é tão relevante para Deus que Ele diz: olha, se você for trazer a sua oferta, seus dízimos no altar, e você se lembrar que tem que estar brigado, que está com desavença com alguém, não entregue não, viu? Vá se reconciliar. E aí o homem começa a fazer as coisas carnalmente. O ato, a Bíblia diz que Deus ama aquele que traz com alegria e não por constrangimento. Você já viu? Tem coisa que eu não quero nem falar aqui, para não ofender a igreja de ninguém. Que dá um envelope para todo mundo, a pessoa fica constrangida. Não tem, glória a Deus. Eu nunca me sinto constrangido quando eu não tenho. Estou feliz ali com o meu Senhor, porque eu sou um homem abençoador. Eu sou um homem que tenho liberalidade no meu coração. Eu sou um homem que eu tenho encontro com Cristo. Eu não faço para o homem ver, nem para receber aplauso. Não, porque eu vi, está amarrado, está repreendido, está cancelado isso. Eu não quero que ninguém me aplaude, porque o que ele aplaude é o mesmo que fala de você por trás. O que sua mão direita fizer, a esquerda não saiba, irmãos. Isso é bíblico, estou lendo Bíblia para vocês. Mateus capítulo 5, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, vai e reconcilia-te. Não está dizendo que quem tem razão e quem não tem, não. Primeiro, e depois apresente. Porque se você for para o Gênesis, a origem, o princípio de tudo, a Caim e Abel trouxeram oferta para Deus. Está escrito o que, irmãos? Que Deus atentou para a oferta de... Deus atentou para Abel. Deus, ele atenta primeiro é para a gente, depois é para a nossa oferta. É para você, é para o seu coração. Depois ele vai ver o que, é que você está dando. Está na Bíblia, irmão. Aí no capítulo 22, do versículo 17, como muitos falam que o Senhor Jesus não dizimou, o Senhor Jesus vem lá, validar e ratificar os dízimos. Jesus, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó: dize-nos, pois, que te parece? O Senhor está falando para o discípulo: é lícito pagar o tributo, o imposto, o dízimo, a oferta para César? Está aqui, irmão. Ou não? O Senhor está perguntando para eles. Jesus, porém, respondeu. Eles estão perguntando para o Senhor, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentas, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram, irmãos, valei, Mateus 22, 17. E eles lhe apresentaram uma maçã, um cereal. E eles lhe apresentaram dinheiro. Está na Bíblia, irmão. Não, bispo, porque a gente vai trazer a cesta básica para a igreja. Está escrito: para que haja mantimento na minha casa. Miserável, nem conhece a palavra de Deus. Mantimento. Está escrito aqui, dinheiro. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é a esfinge e essa inscrição no dinheiro? Disseram: de César. Então você vai dar o dízimo de César, o tributo, o imposto de César. Aí que vem: dê a César e dê a Deus. Só que o crente, que é 2 pesos, 2 medidas, ele, nessa parte aqui, que ele é carnal, ele espiritualiza. Não, a Deus tem que dar meu louvor, a minha adoração. Oh Deus, dê a Deus o dinheiro também. É isso que está falando aqui, irmãos. O imposto que você paga, o IPVA, a luz, a água, enfim, a Netflix, o Prime, vocês gostam, amém. Mas dê a Deus o que é de Deus. O Senhor está falando. Aí o Senhor Jesus Cristo vem em Mateus 23, 23, ele diz mais: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque, pois, vocês dizimam, dão os dízimos do hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras. Estou dizendo assim: olha, vocês dão os dízimos, mas não é justo, não é misericordioso. Ou seja, vocês são misericordiosos, mas dê os dízimos.
uma coisa não anula a outra. O Senhor Jesus está falando isso aqui, irmão. E outra, e quem critica os dízimos, quem fala mal da oferta, é quem não dá, é quem não oferta. Aprenda isso, irmão. Hebreus capítulo 10, verso 14. O próprio Jesus, ele deu a sua oferta aqui. Porque com uma só oblação é sacrifício, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eu vou ler lá em Hebreus 7, 8. O Senhor Jesus Cristo, ele deu tudo. Uma vez quando Judas se escalou para ir no ministério de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: olha, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, a raposa tem covil, as aves do céu têm seus ninhos, mas eu não tenho nada. Então ele não tinha, que ficava com dinheiro porque as irmãs emprestavam, tanto que ele passou um mico no templo, que ele queria pagar o dízimo do templo, ele não tinha. Aí ele fez o quê? Pedro, vá ali no mar e pegue um peixe, e na boca vai botar uma estáter. Uma estáter custa 4 dracmas, o dízimo era 2 dracmas, você vai pagar a minha e a sua, porque você também está falhando, Pedro. E ele, o Senhor Jesus Cristo, não precisava fazer aquilo. Por quê? Porque Davi, quando tinha 17 anos de idade, lutou com Golias. Lembra disso? E Saul disse o quê? Quem lembra, irmãos? Olha, quem venceu Golias, eu vou dar minha filha em casamento e isentar de imposto, não vai pagar nunca mais. Ele não precisava. Mas eles queriam experimentar o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 7 diz assim: ora, sem contradição, nós só lemos o versículo 8, mas eu quero que você aprenda isso aqui, o segredo. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam os dízimos os homens que morrem ou mortais. Ali, porém, aquele que se testifica de que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, é isso aqui, o segredo está aqui, ó. Por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, plural, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de Abraão, de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O que aconteceu aqui? Abraão se encontra com Melquisedeque, que é uma tipologia do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Levi estava nos lombos, estava enxertado na genealogia de Abraão. Então Abraão já estava fazendo a transição para a lei do Levi, de Levi. Ele já estava dizimando até Levi, já estava ensinando o que era os dízimos, que era um estatuto perpétuo. Está na Bíblia, irmão. Ele já estava dando os dízimos aqui até a tribo de Levi, que ainda estava carregado dentro dele, que iria nascer depois de Jacó, que seria filho da descendência de Jacó. Então você percebe que a tribo de Levi nem nasceu, que começou a tribo de Levi, o bisneto de Abraão. Então no capítulo 7, versículo 8, nós estamos falando, porque aqui recebe os dízimos homens mortais. Aqui não fala de homens. Essa palavra homens mortais fala da tribo de Levi. Aqui recebe os dízimos a tribo de Levi, que recebeu a responsabilidade de cuidar do templo de Siló. Eu li lá atrás. E ali se testifica que vive. Quem é que vive? Melquisedeque, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, que é quem testifica e vive. Agora, como foi que tudo isso aconteceu? Se você for para Gênesis capítulo 14, Ló briga com Abraão. Lembra que ele se separa? E ele vai para as campinas de Sodoma e Gomorra. Abraão está separado. Ele diz que teve uma guerra de 5 reis com 4 reis. 4 reis vencem os 5 reis. E isso era uma maneira que eles tinham de espojos de guerra. Quando eles vinham de batalhas, eles subiam umas pedras, montanha, e diziam quantos morreram, quantos venceram, e davam os despojos de guerra para as pessoas. As mulheres saíam com tamborim dançando, por isso que Miriam dança quando Moisés passa ali o mar. Então, quando 9 reis em briga, 5 contra 4, 4 contra 5, venceu. Os 4 vencem, pega o rei de Sodoma e Gomorra e ainda leva Ló junto.
Ló era riquíssimo. Lembra que a terra não comportava a riqueza de Ló e de Abraão junto? Então, um homem sai correndo e diz: Abraão, seu sobrinho foi sequestrado. Abraão sai dali e vai pedir ajuda a Bolsonaro. Não é assim? Não. A nossa bênção, a nossa vitória está aqui na igreja, irmãos. Não é lá fora, não. Não é no mundo, não. É na igreja. Então Abraão pegou 318 homens, nascidos na sua casa, treinado por ele, e foi lutar contra 4 países, que venceu 5 países. Os 4 países pegou os despojos dos 5 países. Abraão vai lá e vence, pega Ló e vem embora. Abraão pegou 9 despojos de 9 países, ficou 3 vezes mais rico. E Abraão, o rei de Sodoma, não, eu quero lhe dar riqueza, poupe minha vida. Abraão disse: longe de mim de receber uma moeda sua para você dizer que você enriqueceu a Abraão. Negativo. Mas Abraão disse: não, os meus homens vão pegar o que eles quiserem, mas de todos os 9 despojos dos 9 países eu vou dizimar a Melquisedeque. Aí é que ele faz essa transição diante de Melquisedeque, e ele dá como um estatuto perpétuo. Então você está vendo aqui como uma coisa é muito mais profunda do que você sai lendo a palavra achando que ali é o que é. A Bíblia, ela tem que ser estudada, comida. Por isso que no capítulo 3, do versículo 10 de Malaquias, nós pastores pregamos: irmão, vamos trazer o dízimo da oferta, carro tesouro. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, no versículo, acho que é 9, 8 e 9, né? Se você aplicar a hermenêutica, você vai ver ele dizer assim: olha, vocês estão me roubando. O Senhor dizendo, Deus falando, Pai, e vocês estão questionando comigo: em que te roubamos? Aí o Senhor diz: nos dízimos e nas... Está escrito assim, irmão, nos dízimos e nas ofertas. Então, se você que está me ouvindo aqui não é dizimista fiel, não oferte, porque a oferta é atrelada ao dízimo. Você não é para ofertar, tem que parar hoje. Se você não dizima, você não dê mais oferta. Isso é sério, porque você acha que está dando algum dinheiro para Deus, alguma migalha para Deus. Isso não existe. Aleluia. A oferta não é desvinculada ao dízimo. Se você é contra dízimo, você tem que ser contra a oferta, porque os dois andam juntos. E quem me rouba? Em dízimos e nas ofertas. Então vamos parar de ser hipócritas e viver a Bíblia como ela é. Se você não é dizimista, você não pode ser ofertante nem nada. Isso é bíblico, está tudo muito claro na palavra de Deus. Uma outra coisa eu vou te trazer na sua cabeça aqui, eu acredito que muitos não sabem disso. Bispo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter, porque eu vou estar com uma vida mais estabilizada. Eu tenho que passar no concurso público, eu tenho que ser um concurso federal, eu tenho que ter para manter minha estabilidade, todo mês pingar meu dinheiro. Irmãos, riqueza, dinheiro, ela não traz estabilidade, ela traz instabilidade e incerteza. Isso não brotou da cabeça do bispo Jean, não. Isso brotou da cabeça de Deus. Vou ler para você bem claro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz assim: mande aos ricos, Novo Testamento, filhote, mande aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na instabilidade, na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas, para que delas possamos gozá-las. Tenho falhado muito que eu não tenho pregado sobre isso aqui na igreja. Preocupado que isso, que aquilo, mas estou lhe esclarecendo hoje, no mês de fevereiro. Você nunca está gravando, vai ficar gravado, você nunca vai esquecer. Dinheiro, ela não traz estabilidade, ela traz instabilidade. Se fosse assim, rico não divorciava, filho de rico não matava pai rico, o pai rico não matava filho rico, não tinha problema nenhum, era só bênção. Está bem claro. Dinheiro não traz felicidade, traz conforto. Deus é tremendo. E outra coisa, eu vou lembrar vocês, eu não estou lhe metendo medo não, mas existe uma família de pseudos deuses, demônios, que atuam na vida de homens e mulheres infiéis.
Mateus capítulo 6, versículo 24, a parte B. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é o pai da família, é o patriarca, é o marido. Provérbios capítulo 30, versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, Dadá. Mamon é o pai, o marido. Sanguessuga é a esposa e a mãe. E Dadá é a primogênita. Dá é a primogênita e Aldá é a caçula. Já viu? Dá, me dê, irmão. Me dê um pouquinho aqui. Estou precisando, me dá alguma coisa. Fica de cuia na mão. Isso é um demônio, irmão. Deus não te chamou para viver de cuia na mão. Te chamou para você emprestar muito. Não tomarás emprestado. A sanguessuga se alimenta do sangue, irmão. E os do trabalho fica ali, ó, só chupando. Isso é o Satanás. E pessoas que são infiéis a Deus. Observe quantos pensamentos, quantos sentimentos que muita gente carrega na alma por sofrimentos na área financeira. Observe quantas desilusão de... Eu estou falando aqui para a igreja milenar. Não é para aqui, não, para a igreja milenar. Toda a igreja da terra. Pessoas amarguradas, depressivas, tristes, ansiosas. Cada sentimento ruim na alma por causa de problemas financeiros. Quantas pessoas se mataram agora, empresários, porque teve lockdown? Quantas pessoas estão surtadas, estão depressivas? Outro dia o pai matou o filho, sabe por quê? Porque ele não podia dar uma boa vida ao filho. Outro dia eu vi uma mãe jornalista se jogou da ponte com o filho bebê, irmão. Que ela foi demitida do jornal, se matou com o filho. Imagine que loucura, irmão. Que não pode dar uma boa vida porque não pode comprar algo. Que é isso, irmãos? Dinheiro já tomou conta da alma, da vida da pessoa. O egoísmo, a ganância e a ambição, grave isso, podem transformar as bênçãos em maldições. Uma pessoa egoísta, ambiciosa, gananciosa, pode transformar o que você já tem de bênção em maldição. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27, a Bíblia diz que quando Naamã recebeu a cura de Deus, Geazi, que estava andando com o profeta, já estava totalmente afastado dos princípios de Deus. Ele disse: eu vou deixar esse homem ímpio sair sem pagar nada? Não, vou atrás dele. Foi atrás e disse: olha, o meu senhor mandou você me dar 2 mudas de roupa aí e um talento de prata. E o homem deu. Mas quando ele chegou em casa, ele disse: olha, a maldição que estava aí na Naamã cai sobre você. E Geazi morreu leproso. Por quê? Ganância, egoísmo. Nós achamos que as coisas de Deus têm que ser pagas. Não, fulano é ímpio e foi abençoado e é rico. Eu tenho que ganhar alguma coisa. Eu tenho que pedir algum cargo. Eu tenho que pedir alguma bênção. Eu tenho que ver alguma forma de ser abençoado, porque eu estou aqui passando essa luta. Deus me usou como vaso para abençoar ele. Ele foi curado de câncer terminal. Ele poderia me dar qualquer coisa. Cuidado, para que você não ande leproso, para que Deus não transforme as bênçãos na sua vida em maldição. Cuidado, irmãos. A Bíblia fala que no livro de Reis ainda, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, existia uma mulher rica. Era rica, mas não desfrutava da riqueza. A sunamita. O profeta foi na casa dela e disse: peça o que você quiser, minha filha, que eu vou te dar. Ela disse: eu habito no meio do meu povo. Eu vi uma vida simples. Tem ricos que não desfrutam do que tem. Eu conheço pessoas ricas que têm medo de sair aqui em Salvador. Não anda com medo de assalto. Conheço pessoas ricas que andam com dinheiro no carro, para quando o ladrão vier, ele dá ao ladrão. Que vida é essa? Ele vive preso em casa, não desfruta do que tem. Isso é vida? Para mim não. Se para ele é. Existem 2 tipos de povos: pessoas que não sabem viver com muito dinheiro e pessoas que não sabem viver com pouco dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro e a dívida é 3 vezes mais, porque faz mais dívida, sabe? Tem muito dinheiro, mas não consegue ter uma vida folgada.
que não se satisfaz com o que tem. E tem pessoas que têm pouco e não sabem viver com pouco. Tem pessoas que ganham R$400 e compram um iPhone de R$13 mil. Bispo, estou com a máquina. É sério, varão? Bispo, vou buscar o senhor em sua casa do Zoom. É cá, varão. E essa benção aí pro bispo não tem não? Como é que eu compro? Paguei 13 mil, mais 1.000 da película, mais 1.000 da capa. E como é que foi? Dividi 60 prestações, meu bispo, levinho. Tá feliz, achando que ali é a benção. Tá preso a vida toda na terra pagando celular. Porque não consegue viver com pouco, não coloca a mão onde alcança. Sabe? Ganha 400, vai para o restaurante que paga 600. Ainda bota 200 no vale de transporte. Como é isso, irmão? Então, você vê que tem pessoas negras que são racistas de negros. Não gosta de preto, preto não gosta de preto. Gente que é pobre não gosta de pobre. Isso é falta de quê? De Deus, de ser liberto desses demônios, desses espíritos de ganância, de egoísmo, metido a besta. Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo diz: eu sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto em ter abundância como passar necessidade. Paulo disse isso aqui porque ele era rico, herdeiro do seu pai que era construtor de navio, único filho, próspero, riqueza. E quando ele abre mão, que ele serve a Jesus, o pai bota para fora, a mulher larga do casamento, ele diz: olha, eu mereço viver dos dízimos das ofertas da igreja, mas se estão falando, eu vou voltar a fazer tenda. Ele tinha tudo e foi fazer tenda. E as irmãs ainda levavam cesta básica para ele na cadeia. Ele pediu: olha, traga a minha Bíblia, traga a minha capa que eu estou com frio. Por isso que ele era um homem experimentado. Os demônios agem em dinheiro, em recursos ilícitos. A partir daí, uma pessoa que ajunta em casa mal adquirido, dinheiros ilícitos, os demônios agem e não larga mais a vida financeira da pessoa. Provérbios capítulo 30, versículo 15 a 16, diz aqui: a sanguessuga tem 2 filhas, dá, ou seja, fica o tempo todo ali, não dá para nada. Por quê? Porque se fosse assim, irmão, você vê a pessoa que ganha propina, tinha uma vida totalmente tranquila, mas não tem. Porque o que ele está ganhando ali naquela facilidade, ele vai perdendo e não percebe. Coisas piores vão acontecendo que eles não sentem. O tempo todo os telejornais mostram aí, aquela menina Susana von Richthofen matou o pai, uma menina rica, matou o pai para ficar com dinheiro. Oh, que loucura! Ela já era rica, o dinheiro era dela. A filha de Silvio Santos deu uma entrevista agora falando: eu sou filha de Silvio Santos, tudo que eu quero meu pai paga, toda a conta que eu passo o cartão está pago, não tem problema com dinheiro. Meu pai é quem? É Silvio, um judeu riquíssimo, casa na América. Aí ela diz assim: imagina Deus, irmão. Imagina que é filho de Deus. Só que às vezes não se posiciona como tal, sabe? Não entende. Eu estou pregando aqui, ele está me assistindo, está vendo que está entendendo eu falar de outra coisa. Isso é espiritual. Deus quer mudar a sua vida, irmãos. Conquistas ilícitas geram maldições. Transações erradas sem a bênção de Deus gera maldição, irmãos. Tudo que você faz na trama móia, na ilegalidade, pela janela, atrai maldição, mal agindo presentemente o tempo todo. Provérbios 16, 25. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é a morte. Um irmão me disse, um irmão crente, evangelista: bispo, eu vou esquentar minha carteira porque venceu, mas para entrar aqui na Petrobras tem que esquentar para dizer que eu sou soldador. Sério, Aaron? Ô, bispo, perdeu uma oportunidade dessa, uma porta aberta. Se eu lhe disser a vida como anda hoje, triste. O outro vai fazer a prova e receber o gabarito antes da prova. Passar no concurso, Deus mandou uma grande vitória, o mandar que estava escondido, meu bispo, usa a palavra. Opa, aqui tudo respondido, meu bispo seria em primeiro lugar. Vou fingir um aqui, passar no segundo, mas a bênção o Senhor me deu. Quero o Senhor lá, hein, bispão, abençoando. Se eu não for, sai da igreja, fala mal de mim, xinga a pastora, dá cascuda de Mariana.
Misericórdia, Senhor. Povo desobediente, os demônios agem, irmãos. Joel capítulo 1, versículo 4 diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Isso é com pessoas desobedientes, pragas que atacam infiéis. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeai muito, mas colhe pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não se sacia, vestivos, mas ninguém vos aquece, recebe salário, é um saco furado. Ó, Ageu capítulo 1, versículo 5. Nunca dá para nada. Lembra do irmão que eu lhe contei, dos empregos, prefeitura, tudo, que eu falei: varão, como é que está a sua vida? Eu estou bem e tal. Dizia minha oferta: para quê, bispo? Que dinheiro eu tenho, bispo? Não dá não, bispo. O cara cheio de dinheiro, mas não dá. Por quê? Porque aqui eu não vou repetir: gafanhoto, cortador, migrador, devorador, aí vai. Não disse a ele isso aqui não, para não matar ele, mas... Os gafanhotos são insetos que destroem fazendas e escravizam outros insetos. Ele pega os insetos e domina. É considerado uma das piores pragas e causam danos em territórios amplos. E Joel faz aqui uma alegoria ao diabo, o gafanhoto. E aí você percebe que as pessoas não percebem, porque o Deus desse século cegou o entendimento para que eles não vejam o resplendor da glória de Deus. O cortador ou a largata permanece 24 horas na vida do sujeito que é infiel, que é desobediente. Justo no mês que ele ganhou o 13º, a participação no lucro da empresa, o 14º, justo naquele mês acontece um problema e gasta tudo. É justamente naquela hora que a bênção vai sobrar o dinheiro, tem um problema e gasta tudo. Por quê? Porque desobedece a Deus, não se coloca na postura que Deus quer, é infiel ao Senhor. Está aqui na Bíblia, irmão. O migrador são demônios que migram de tempos em tempos para arrasar justamente aquilo que a pessoa nem esperava. E eles esperam o tempo certo, a hora da colheita. Não, agora é a hora da bênção, a hora de colher. Aí o migrador está de lá olhando. Só estou esperando só. E aí vai lá e arrasa. Misericórdia. Eu não vou nem ler isso aqui, Juízes capítulo 6, versículo 3. Você lê em casa. O devorador ou a locusta, ele arrasa tudo e ainda leva à falência. A pessoa não sabe, olha na prateleira, não tem nada. Como foi isso? Não sabe. Do dia para a noite tudo muda, a vida muda. Só perde tudo e não sabe como aconteceu. Locusta ou devorador. O destruidor, ele possui um poder de extermínio ainda terrível, porque ele atua pela murmuração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo demônio destruidor. É aquela pessoa que vive o tempo todo murmurando, falando de miséria, de derrota. Ah, esse dinheiro não dá, esse salário é uma desgraça, para que esse ticket de restaurante eu não queria, esse plano de saúde aqui, porque não me deu logo um Brasil de saúde, me deu a Apivida, como é que pode? Aí o devorador se aproxima e se senta no trono das finanças e começa a destruir tudo. E a pessoa não percebe. Porque se você for fiel no pouco, no muito, o Senhor te colocará. Então o Senhor começa a nos ensinar que é a brecha sendo fechada. A primeira coisa é entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Primeiro passo: você que ainda não serve a Deus, que acha que é crente, que não é, que se afastou, se reconcilie, entregue sua vida a Jesus, ao Senhor Jesus. Primeiro passo. Segundo passo, quando você entrega a sua vida para Ele, Ele começa a brotar um sentimento de mudança. Aí você vai desejar mudar de vida. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Moisés clama a Deus, ele diz: não me chame não, levante e mande o povo que marche. Moisés levanta o cajado. Existe uma história que diz que um homem dentre a multidão se levantou e caminhou diante do mar, e quando a água já estava dando aqui nos ombros do irmão, o mar se abriu. Eu não acredito nisso porque isso é história, mas eu quero falar da atitude. Tome uma atitude de mudança. Comece com pequenos gestos. Comece com pequenas atitudes. Elias colocou o joelho e disse: olha, moço, vai lá e olha a chuva. E o rapaz disse: não estou vendo nada. Ele: vai voltar, volte lá. E não estou vendo, volte lá. Sabe? 7 vezes até a chuva chegar. Atitude, irmãos. Toma atitude diante de Deus. Se ajoelhe,
ore. Não aconteceu, ore de novo. Não aconteceu, ore de novo. Não aconteceu, ore de novo. Só pare de orar enquanto acontecer. Só pare enquanto acontecer. Jesus mandou os 10 leprosos, o Senhor Jesus, se apresentar ao sacerdote, mas no caminho eles foram curados. Eles tomaram atitude, mas no caminho eles foram curados. Então, se você obedecer a palavra de Deus no caminho, no caminhar desta terra, você é abençoado. Feche as brechas, pare de pecar, saia do pecado, volte a ser dizimista, ofertante, primiciante e votante. Se você é um homem e uma mulher de Deus e sabe que os dízimos e ofertas é um princípio, os dízimos e oferta é um ato de gratidão, o dízimo e oferta é uma devolução do que você já tem, o dízimo e oferta ela é muito mais do que uma atitude de fé, é pela fé, sabe? Saia de qualquer tipo de rebelião e de omissão e não finja que Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você. Se você quer e deseja ter uma vida limpa diante de Deus, não para ser abençoado financeiramente, não é barganha não. Não, bispo, fazer prova de mim, esqueça isso, não existe. Eu faço para Deus por gratidão. Não é para Ele me abençoar, não. Porque Ele me abençoou quando eu nem servia a Ele, meu amigo. Eu nem sabia quem era Ele. Ele sempre me sustentou, me amou, me abençoou, proveu todas as coisas. Quando eu nem pedia, nem sabia como orar, Ele já fazia. O filho, quando nasce, não sabe nem falar nada. E você abençoa, você dá o leite, você dá o aconchego, você dá o conforto, você dá a cama, você dá a casa, você dá tudo, dá o medicamento, dá o remédio, dá tudo. Ele nem sabe falar. Sabe, irmão? E às vezes quando ele cresce, fica adulto, mesmo sem merecer. Você vê na porta dos presídios de domingo, 3 horas da tarde, você vê aquele enxame de mãe e de mulher ali. O camarada é um assassino quanto mais, é um pedófilo, é um desgraçado. Mas ali a mãe, a mulher está ali. Aquilo elas têm como ideologia da vida dela. Eu não posso abandonar no momento mais difícil da sua vida. Aí o Senhor disse, se a sua mãe, que é má, não te abandona, imagina eu. Tome uma atitude hoje e mude a sua vida. Amém, queridos? Que Deus possa transformar a sua vida, que esse ano o Senhor possa te abençoar, irmãos, com a vida de relacionamento profundo com Deus, alargar suas tendas, rebote na sua vida, lugares espaçosos, lugares amplos, que o dinheiro seja supérfluo para o seu coração, que o seu coração se transforme em um outro coração, que o Senhor encontre primazia na sua vida, que Ele transforme o seu entendimento, que essa palavra venha como espada na sua alma, que transforme a sua história de vida, para que você possa viver a plenitude de Deus, porque Ele garante hoje o nosso presente, Ele garante o nosso futuro, garante a nossa aposentadoria, garante a nossa velhice, além da morte. Ele é o Senhor. Amém, queridos?